Boa noite, eu sou Paulo Roque, está começando mais um Direito do Consumidor e do Cidadão. Estamos ao vivo aqui em Brasília. Marque seus amigos aí, faça comentários na nossa live, compartilhe no Facebook, porque ela está sendo transmitida ao mesmo tempo pelo YouTube e pelo Facebook. E você pode nos ajudar muito compartilhando a nossa live. Faça o seu comentário. Vou responder dúvidas daqui a pouco sobre direito do consumidor e do cidadão. E também vamos conversar sobre educação. Por que a educação no Brasil não avança? Porque fica todo mundo crescendo, a Coreia crescendo, etc., fazendo mudanças importantes na educação e o Brasil estagnado. Vamos falar também sobre o pacto social entre os três poderes da República. Pacto é questão para o Supremo Tribunal Federal participar? Vamos falar daqui. E agora o nosso primeiro comentário. São 7h02. Parte do comércio aderiu nesta quinta-feira ao Dia Livre de Impostos. Faz parte da estratégia do comércio mostrar como todos nós consumidores poderíamos ser mais felizes com menos impostos, mais dinheiro no bolso e mais eficiência do Estado. Veja o caso dos combustíveis. Se 1 litro de gasolina é vendido por R$ 5, R$ 2,50, isso mesmo, são impostos. E um medicamento de R$ 100, R$ 35 são impostos. Nem a cesta básica escapou dessa gula do Estado. Quando você compra R$ 100 em produtos básicos, R$ 20 são impostos, enquanto nos Estados Unidos o imposto seria de 8% e no Japão 5%. Temos carga tributária superior, inclusive, a alguns países de primeiro mundo, enquanto temos aqui serviços públicos que entregam muito pouco aos cidadãos, sobretudo na segurança, saúde e educação. Trabalhamos em média 5 meses do ano, isso mesmo, 5 meses do ano, só para pagar impostos. Impostos de primeiro mundo e serviços públicos de quinto mundo. Enquanto isso, o consumidor também paga essa conta com produtos muito mais caros aqui que no exterior. Vamos agora para as perguntas dos consumidores, as dúvidas dos consumidores. Já temos aí a primeira pergunta? Rogério, que nos mandou essa pergunta via WhatsApp. Fui para o casamento de um amigo e minha mala foi extraviada pela companhia aérea, com meu traje dentro. A empresa prometeu recuperar a bagagem o mais rapidamente possível, mas não foi o suficiente. Cheguei na hora da festa, tive que comprar roupas novas e tive prejuízo. O que pode fazer? O que eu posso fazer? Veja o seguinte, essa situação aqui é uma situação que com frequência está nos juizados especiais. O que acontece? Os juizados especiais têm dado, nesse caso, uma indenização por danos materiais ao consumidor, ou seja, reembolsar ele tudo que ele gastou. Ele disse ali que teve que comprar roupa nova para ir para a festa. E ainda tem dado um valor a título de danos morais pelo mau funcionamento do serviço de transporte aéreo. Esse dano moral oscila em torno aí, de 3, 4, 5 mil reais. Vamos agora à próxima pergunta. Vitor Hugo mandou pelo WhatsApp. Sou comerciante e tenho um restaurante. Mandei um panfleto de um prato executivo de R$ 39,90, mas no anúncio saiu R$ 3,90 por erro de gráfica. Olha, isso acontece muito. Não checamos o material, ele confessa aqui que errou, e ele foi distribuído. Muitos clientes chegaram dizendo que é direito pagarem pelo preço anunciado, mesmo dizendo que o panfleto estava errado e que o preço é absurdamente inferior aos outros pratos do restaurante. Pode explicar melhor essa situação? Veja o seguinte, a situação aqui do seu Vitor é uma situação um pouco complicada, porque o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, vamos colocar aqui na tela o artigo 30 do Código. O que diz o artigo 30? Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, era um simples panfleto, vale, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Isso é para dizer o seguinte, que tudo que está na publicidade, tudo que é anunciado pelo fornecedor deve ser cumprido. Agora, este caso é curioso,
Porque volta lá no caso do consumidor. Esse caso é curioso porque o prato executivo é de R$ 39,90. Isso todo mundo sabe. E saiu, na verdade, por R$ 3,90. Então alguém vende um prato executivo por R$ 3,90? Nesse caso, os tribunais, melhor dizendo, muito embora haja o artigo 30 do Código, tem sustentado, né, e tem julgado situações onde o preço tem condições de ser dito que ele é manifestamente equivocado, ou seja, há um manifesto equívoco do fornecedor ao divulgar esse preço, porque ninguém serviria um prato executivo por R$ 3,90, se é o caso mesmo. Então, nessas circunstâncias, o tribunal vai dizer que ele não seria responsabilizado, porque o erro poderia ser detectável por qualquer consumidor. Agora, vamos aqui a um caso que foi julgado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Exatamente nisso que eu estou falando aqui. O consumidor, esse televisor que o consumidor queria comprar por R$ 122,12, estava sendo anunciado, na verdade deveria ser anunciado por R$ 1.222. E acabou sendo anunciado por R$ 122, o mesmo erro que foi objeto da dúvida do nosso seguidor. Aqui veja o seguinte, o que o tribunal disse? Ainda que se tratasse de preço promocional, seria de causar estranheza, eis que muito aquém do valor de mercado. Referida quantia seria suficiente apenas para a aquisição de um eletrodoméstico simples, como, por exemplo, um liquidificador. Então, primeira situação, primeira esclarecimento. O fornecedor que fizer um anúncio, ele tem que estar muito ciente que ele é obrigado a cumprir aquilo que ele anuncia. Apenas excepcionalmente, quando houver um equívoco manifesto e onde seja capaz de todo consumidor perceber que ali está diante de um equívoco, que não tem como alguém vender uma televisão que custa R$ 1.500 por R$ 122, aí nessa circunstância, excepcionalmente, os tribunais têm afastado o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos à próxima dúvida do consumidor, por favor. Giovana Menezes, plano piloto. Comprei um carro e quero trocar a data de vencimento do meu financiamento. A instituição quer cobrar por esse serviço. Eles podem fazer isso? Veja, essa não está entre as taxas que o Banco Central proíbe os bancos de cobrarem. Então, você tem uma taxa para fazer uma alteração no contrato. Qual que é a alteração? Alteração na data do vencimento. Primeiro, o banco não é obrigado a fazer a mudança da data do vencimento, porque isso é condição contratual. Havendo acordo, o banco concordando, aí sim o consumidor, neste caso, teria a condição que ele busca junto ao banco. Isso é uma condição negociada, o banco já aceitou. O problema é que a consumidora não quer aceitar pagar por esse serviço. Mas o Banco Central tem uma lista de todas as tarifas, de todos os serviços que não podem ser cobrados do consumidor. Esse serviço em si não está na listagem do que o Banco Central diz que não pode ser cobrado. Agora, o preço cobrado não pode ser qualquer preço. Se for manifestamente abusivo, por exemplo, está cobrando R$5.000, R$10.000 para alterar a simples data de vencimento do contrato, aí nesse caso, as situações como essa que já foram aos tribunais, os tribunais têm dito que o banco pode cobrar sim, mas tem que cobrar um valor que esteja dentro do mercado, não qualquer valor indicado arbitrariamente. Tem mais perguntas? Peguei um empréstimo consignado de um banco e ouvi falar em transferir minha dívida para outros bancos com juros mais baixos. Como isso funciona? Olha, essa pergunta aqui da Cecília é muito importante para todo mundo que tem financiamento. Você tem um financiamento e está incomodado com os juros que você está pagando? Você pode ir no mercado, levar o seu contrato e ver se tem algum outro banco onde essa taxa seria menor. Você está pagando 2% ao mês. E no outro banco, ele te oferece esse mesmo financiamento por 1% ao mês, a economia sua vai ser muito grande. O que você pode fazer? Pode fazer a chamada portabilidade.
Na portabilidade, você negocia o contrato de empréstimo atual que você tem com a instituição financeira, com o banco que está interessado em receber esse seu empréstimo. Então, o banco A, você tem um empréstimo hoje, está pagando 2%. Você vai ao banco B, que diz, olha, lá você paga 2%, aqui comigo você vai pagar 1%. O próprio banco, depois de receber sua autorização, é que vai entrar em contato com o banco onde foi feito o empréstimo para fazer a chamada portabilidade. Essa portabilidade não pode implicar em nenhuma taxa para o consumidor. É uma estratégia importante, né, no caso do consumidor, para reduzir os seus custos e para forçar a competição entre os bancos e baixar o custo do crédito, que no Brasil ainda é um absurdo. Isso pode ser feito. Se tivéssemos mais concorrência no Brasil, se tivéssemos mais crédito, nós poderíamos dizer que haveria ainda taxas mais acessíveis, taxas mais baratas, evitando que o consumidor brasileiro continue pagando essas taxas elevadíssimas. Temos mais dúvida? O Cristiano nos manda essa seguinte pergunta: existem formas de saber se estamos adquirindo um combustível de qualidade? Que dicas que você dá para o consumidor na hora de abastecer? Olha, muitos consumidores já me perguntaram como é que eu faço para saber se realmente o combustível que eu estou comprando está dentro daquilo que eu espero estar comprando. Aqui você está vendo no vídeo o teste de proveta. O que é esse teste de proveta? Isso a própria ANP, a Agência Nacional de Petróleo, regulamenta e diz que se você tem dúvida com relação à qualidade do combustível, se esse combustível pode estar adulterado, exemplo, ele está com muito mais álcool que poderia existir. Para você saber, em 1 litro de gasolina você pode misturar no máximo 27% de álcool, de etanol. Se na verdade tem mais de 27%, aí a gasolina estaria adulterada. Como você fica sabendo? Dá para voltar a imagem lá novamente? Volta lá a imagem. O que acontece? Aqui você, nesse tubo de proveta, o que se faz? Você faz a mistura de 50% de gasolina, ele tem 100 ml, 50% de gasolina e 50% de água. Depois você faz a mistura. Lá, como você viu, a técnica da ANP está fazendo a mistura. Nessa mistura está aqui os 50 ml. Isso aqui é água. Tá certo? O restante aqui continua água. Então aqui você tem, nessa demonstrativo, você tem 27% de etanol, que é exatamente essa diferença da gasolina. Então aqui se deu, dentro desse percentual, por volta de 74, aqui na proveta você tem esse indicativo abaixo dos 70 ml. Com essa cor mais escura que é a gasolina, aí sim você está seguro que sua gasolina está certa e está correta. Aqui é como está o caso. Você, na verdade, está com, nesse demonstrativo, tem 27% de etanol na gasolina. Isso você faz na hora, o próprio frentista pode lhe ajudar também a explicar melhor. Agora, você está comprando 1 litro de combustível e acha que, na verdade, você está recebendo menos combustível. O que pode ser feito nessa circunstância? Também, por determinação da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, você pode pedir que o frentista lhe traga no momento ali o medidor. O medidor o que é? É, na verdade, um balde, né, aferido pelo Inmetro, com 5 litros de combustível, para que cabe 5 litros de combustível, aferido pelo Inmetro, pela própria ANP, onde ali vai ver, né, tem 1 litro, 2 litros, 3 litros, vai ver se realmente o litro que ele está lhe vendendo está exatamente na marca de 1 litro. Se tiver abaixo, ele está, na verdade, lesando o consumidor. O que você deve fazer nessas circunstâncias? Temos o telefone aí da ANP? Temos o telefone da ANP? Então, nessas circunstâncias, é caso de quê? É caso de fraude. Você pode ligar aí para o telefone da ANP, 161 3426 5199 e denunciar essa situação, porque é uma situação, na verdade, para multar o posto por fraude, por adulteração do combustível e lesão aos direitos dos consumidores. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa entrevista, eu já vou sentando aqui, mas enquanto não chega o nosso entrevistado, eu vou comentar algumas situações que chegaram para mim aqui essa semana. Vocês sabem que eu sou botafoguense, né? Fui lá, assisti um jogo essa semana com meu filho, sofri bastante, porque o Botafogo acabou perdendo de 1-0.
e perdeu através do VAR, né? Um lance que o jogador do Palmeiras tinha pedido pênalti, o juiz disse que não tinha nada de pênalti, mandou a partida prosseguir e depois, na verdade, foi consultar o VAR. Hoje, o que acontece? Está aqui, ó. O Botafogo entrou no STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para tentar anular a partida. Exatamente por quê? Porque não poderia o árbitro ter, depois de mandar reiniciar a partida, parar para verificar o lance no VAR. Agora, o que interessa a nossa coluna hoje? No meu caso, triste, porque o Botafogo perdeu. O que interessa? O que interessa, na verdade, é que os consumidores estão mandando mensagem para nós perguntando se é o caso propriamente de devolver o dinheiro dos ingressos se a partida for anulada. Olha, já aconteceu uma situação dessa em São Paulo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, o que decidiu? Que como o espetáculo aconteceu, na verdade não foi caso de não ter acontecido o espetáculo, não tem que haver devolução de dinheiro do ingresso para o consumidor. E nessa situação o serviço foi prestado. Você tem uma questão aí que é do resultado do jogo. O novo jogo vai envolver novos custos, evidentemente que novos ingressos serão colocados à venda. Mas não tem aquilo que já foi dito por alguns aí, que teria que haver, se a partida realmente for anulada, teria que haver a devolução do valor do ingresso. Isso não existe. No precedente que existe em São Paulo, a Justiça decidiu exatamente o contrário, que não cabe devolução do dinheiro do consumidor. Diferente se o jogo não tivesse acontecido. Aí sim, não houve a prestação do serviço. Mas o jogo aconteceu. O que está se discutindo é se anula ou não o resultado do jogo. Espero que acabe anulando para dar a chance ao meu Botafogo de ter mais uma chance, ter uma oportunidade. Temos uma outra situação que eu gostaria de comentar aqui e que nos preocupa a todos aqui no Distrito Federal. 9 presos envolvidos no massacre em Manaus são transferidos para Brasília. Veja, Brasília, o Papuda, é um presídio federal. Então aqui não estão criminosos apenas do Distrito Federal, do Brasil inteiro. Agora, o que se coloca não é que Brasília não pode receber criminosos de outros estados. Está aqui o Marcola. Agora, depois do massacre em Manaus, estão chegando aqui presos envolvidos nesse massacre. E você sabe por que aconteceu esse massacre lá em Manaus. É disputa entre facções. As facções criminosas estão dentro dos presídios porque o Estado não consegue controlar. Vai acontecer o mesmo aqui em Brasília, no Distrito Federal? O Distrito Federal está preparado para lidar com situações como essas? Por quê? Qual que foi a filosofia inicial de você mandar criminosos das facções criminosas, das organizações criminosas para outros estados? Para esvaziar o crime organizado no local de origem, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se tirarmos daqui, o que nós vamos dar? Um golpe mortal no crime organizado. Isso não aconteceu. Começou essa transferência por volta de 2006. O que foi feito? Levaram, na verdade, o crime organizado foi exportado para cidades como Natal, Fortaleza. Olha o que aconteceu em Fortaleza há pouco tempo, de dentro dos presídios. E o que está acontecendo em Manaus? Então isso significa o quê? Que as forças de segurança, o próprio ministro Sérgio Moro anunciou isso, que houve uma falha estatal. As próprias forças de segurança, a nossa polícia, a nossa política de segurança falhou e expôs a população. O que a gente espera é que não aconteça isso aqui no Distrito Federal. Que pelo menos aqui as autoridades de segurança pública venham a público tranquilizar a população, dizendo que todas as medidas estão sendo tomadas para evitar que o crime organizado, que o PCC, os outros comandos criminosos se instalem aqui no Distrito Federal e acabe criando caos. É isso que a população do Distrito Federal espera. Que as polícias, que as forças policiais, que a política de segurança pública, que as autoridades de segurança pública tomem as medidas que devam ser tomadas para proteger a população de bem que trabalha, honesta, paga seus impostos e tem direito mínimo à paz social. Então vamos aqui, nós vamos conversar agora. Chegou o momento de nós conversarmos com o nosso querido professor Crepaldi. Professor, muito obrigado por você
estar conosco aqui, ter aceito o nosso convite. Você que realmente entende de educação, foi subsecretário de Educação aqui do Distrito Federal, professor desde 2007 da rede pública, quer dizer, não foi colocar, você não é jabuti. Você chegou no posto subsecretário exatamente tendo passado pela experiência de base. Conhece, já deu aula, conhece o que é lidar com aluno, conhece o que é gestão de escola, né? E, na verdade, você esteve à frente das equipes do Pronatec e das discussões sobre a reforma do ensino médio no DF até 2018. Fizeram o cálculo há pouco tempo. Chegaram à conclusão que o Estado gasta no Distrito Federal com cada aluno da rede pública daria para pagar uma escola particular de qualidade para cada um. Já disse, o problema não é propriamente dinheiro. Só foi subsecretário de Educação no Distrito Federal. Por que a educação não avança? Por que nós estamos rastejando? Por que nós estamos estagnados? Boa noite, Paulo. Boa noite ao pessoal que te acompanha, a equipe da produção. São 7 horas e 22 minutos, hein? Olha, a educação não funciona. Certo, estou ouvindo. No Brasil inteiro. A educação nacional rasteja. Muitas vezes rasteja parece que para trás. Se você for pegar a situação do Brasil, por exemplo, todos os exames, todos os índices internacionais que o Brasil participa, ele está sempre muito mal colocado. Então ele é 69º, 59º no PISA, tem uma série de índices da Unesco, uma série de medições internacionais feitas, e o Brasil está sempre muito mal colocado. É importante a gente entender que quando se fala de educação, a gente tem alguns segmentos. Então você tem educação infantil, ensino fundamental dos anos iniciais, que é aquele menino ali de 6 a 11 anos mais ou menos. Lembra da antiga quinta série? Quarta série, que hoje virou quinto ano. Você tem os anos finais, que vai até o 9º ano, a antiga 8ª série, e o ensino médio. Então, e o ensino superior, claro. Então cada segmento desse tem suas características. O problema do Brasil na década de 60 e 70 era a falta de vaga. Então as pessoas falam, poxa, eu estudei na escola pública, era muito boa porque atendia um número muito pequeno de pessoas. Então o problema era esse, atendia pouca gente, por isso que era boa. Não necessariamente por isso que era boa, mas quando você atende pouca gente, você tem menos profissionais envolvidos, você tem uma possibilidade de controlar maior. Certo. Se você tem uma empresa com 5 funcionários, uma empresa com 500, você tem chance de controlar melhor os 5. Aqui colocando... Certo, entendi perfeitamente. Panos limpos. Então, durante a década de 80, as décadas de 80 e 90, a educação no Brasil foi universalizada. Hoje você tem 97% dos jovens brasileiros dentro da escola. Até a década de 60 você não tinha 30%. Então, uma massa foi inserida dentro das escolas. Qual o percentual mesmo? Hoje, 97 a 98% dos jovens estão dentro da escola. Na década de 70 era 30%. Então aí avançamos. Avançou. Em números. Os jovens estão na escola. Claro, ainda nós temos 2 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos fora. Mas já foi muito pior. Aí é por outras questões de evasão, de falta de escola na região. Então são outras questões. Mas hoje tem vaga nas escolas de fundamental e médio. Falta creche. Hoje nós temos primeira infância que está com em torno de 7 milhões de jovens de 0 a 3 não tem creche para ficar. Ou seja, tem pai e mãe que não pode trabalhar porque não tem onde botar o filho. E no DF esse problema No DF esse problema também existe. Mas o DF a gente precisa entender que ainda é bem melhor a situação do que outros lugares. 50% tem creche. Então a tendência brasileira é pior que a tendência aqui do DF. Então o Brasil colocou os estudantes dentro das escolas, mas a qualidade não avançou a quantidade... proporcionalmente a quantidade de pessoas que entravam nas escolas e o crescimento de vagas. A educação infantil no Brasil é razoável, essa parte das creches. Em Brasília ela é muito boa. Inclusive eu tenho coragem de colocar filho em creche pública, tenho coragem de colocar filho em algumas escolas de ensino fundamental. Eu digo coragem no sentido de saber... Tem colegas meus que por conta dessa crise econômica ficaram desempregados, eram jornalistas muito bem remunerados, colocaram o filho na escola pública e estão adorando. Então, porque as escolas públicas em Brasília, elas têm uma certa garantia aqui de no qualidade. Plano, né? Não sei lá na... E muitas... Tem escolas públicas no Plano que não são tão boas quanto algumas escolas de outras regiões administrativas. Não existe essa regra.
As escolas públicas do plano, elas têm mais renome. Agora, você colocou bem, e quer dizer, houve uma situação que as pessoas não compreendem bem. Chega a dizer, nossa educação é ruim, mas hoje nós atendemos muito mais gente. Mas a ideia que tem é que isso nivelou por baixo, que você não tem uma qualidade. Brasília vem caindo nos índices do IDEB, estava caindo até bem pouco tempo, não sei como está hoje. E outra questão que chama atenção. Todo mundo fala que o ensino integral, ele, sobretudo, a educação pública atende a população de baixa renda, onde esse pai não pode ficar o dia todo dentro de casa. Sobretudo para esse público. Eu defendo que se o pai não quer deixar o filho em ensino integral, fique até o período... Meio período e depois. E, na verdade, quem é o familiar que quer deixar, que deixe. Não deve ser uma opção da família. Não deve ser uma opção do Estado dizer que vai ficar com seu filho até 4, 5 horas da tarde. Mas nós não temos essa opção. Nós temos cerca de 650 escolas no Distrito Federal e até bem pouco tempo, apenas pouco mais de 30 tinham ensino integral. Por que isso? Olha, vamos colocar que você falou que o problema... E no Brasil o problema é muito maior. É óbvio que o Estado não pode obrigar o pai a colocar o filho o tempo que o Estado quiser dentro da escola. Claro, você quer preservar a autonomia da família. Você quer deixar seu filho meio período? Deixa. Você quer deixar um período integral? Deixa. Agora, o período integral ele precisa ser de verdade. Não é só botar o moleque dentro da escola, o moleque no bom sentido. Claro. Aqui é a linguagem da internet, fica à vontade. E colocar esse menino ali como um depósito. O ensino integral, Paulo, não pode ser simplesmente um período da tarde a reprodução do período da manhã. Você não pode colocar esse menino vendo português, matemática, física, química, as mesmas aulas de tarde das mesmas aulas da manhã. A escola não é interessante para ninguém. Tem que ter uma estratégia pedagógica. Cara, você que tenta hoje voltar para uma sala de aula e ficar 5, 6 horas sentado olhando um cara falar ali na sua frente. Acabou isso. Já que você falou que é a linguagem da internet, vamos falar a linguagem da internet. A escola não é interessante. Não pode ser uma prisão. Jovem. E acaba sendo, às vezes. Escola foi inspirada em presídios. A instituição escola surge inspirada em presídios e igrejas. Tanto que você tinha um professor, talvez na sua época, ele andando em cima de um altar ali do negócio. Praticável. Você tem as grades horárias, você tá preso ali dentro daquilo. Você tem aquela sirene que toca quando é igual no pátio de uma prisão. Mas sem disciplina não tem educação. Mas não... Essa esculhambação que teve, ninguém é favorável também. O aluno manda no professor, dá ordem ao professor. Porque são duas coisas diferentes. Tô dizendo que a instituição escola foi criada pegando coisas dessas instituições. E um dos problemas da má qualidade da educação brasileira hoje é isso que você citou, a disciplina, falta de disciplina, mas não é falta de disciplina só dentro da escola. Hoje o cara é jogado dentro da escola muitas vezes por muitas famílias que não conseguem botar limite no cara em casa. No filho. Então o filho chega lá com 15 anos na escola, fazendo o que quis, dormindo na hora que quer, mandando a mãe para aquele lugar. Chega na escola, ele quer fazer isso com o professor não está ali para isso. Muitas vezes tem conflitos, tem uma série de problemas. É importante que a gente... O professor vai dar limite, o pai chega lá. Não, com meu filho não. O professor vai dar limite, o menino não aceita e muitos pais e mães... Você vivenciou isso? Cara, eu vivenciei, mas é importante que o professor mostre, a escola tem que respaldar o professor, que mostre que é para aquela família, que o caminho que o filho dele está seguindo está errado. Porque às vezes chega a mãe e fala, nossa, meu filho está com nota baixa, está com alguma coisa assim, porque ele está mal influenciado. Aí eu já falei várias vezes, a senhora ou o senhor já pararam para perceber que a má influência pode ser seu filho? Então, às vezes, as pessoas querem terceirizar... Ninguém acha que é o filho. Não, e às vezes é. Então, claro, não tô falando que isso é o maior problema da educação, os pais terceirizarem, mas falta de disciplina é um grande problema. E aí surge aquela história da escola militar. Então, Brasília, eu fiquei abismado que você tem 30 escolas militares hoje, parece que 30 militarizadas, e parece que tem mais 90 querendo, insistindo para ter a escola militarizada. Não, eles que foram militarizadas pela Secretaria de Educação, 4 escolas agora. Todas 30 estão em processo. Tá em processo. Mais 26, se eu não me engano, em processo. Se eu não me engano, tá? Esse dado não é oficial, tô colocando dentro dos 30 que você falou aqui. Foi feita pesquisa com gestores, com professores, com comunidade. Todas a comunidade, os professores preferiram que a escola fosse militarizada. É militarizar
não a parte pedagógica, mas a parte da gestão conjunto com o diretor da O escola. aluno estava mandando na escola. Em tese. Então eles pegaram as nuvens, as manchas de crime, de violência e quais escolas estão precisando. Agora, é importante que a gente diga o seguinte: em país civilizado nenhum do mundo, as escolas são militarizadas de educação básica. Em nenhum país civilizado do mundo, com baixa taxa de criminalidade, a escola é militarizada. Como eu te disse, Talvez seja uma solução brasileira. A falta de disciplina, a incapacidade ou a impotência do professor de lidar com aquele tipo de problema ali, faz com que a disciplina militar seja a solução e o salvamento ali daquela escola. E óbvio que vai funcionar, porque uma escola onde você coloque regras nos estudantes, ela tende a funcionar. Crepaldi, só parar um pouquinho aqui para agradecer a participação, no tempo Claro. que tem interação com as pessoas. A Gisele, estou te agradecendo, a Marilda, mais uma vez, muito obrigado, o Dalton, a Márcia Teixeira, também aqui nós temos a Daniela Lucas mandando a mensagem para nós, agradecendo a participação, falando daquele tema que nós conversamos antes sobre sem impostos, né? Um dia livre sem impostos, dizendo que realmente pagamos muito impostos. Muito obrigado a Lídia pela participação. Agora, para terminar aqui, eu queria... Você foi subsecretário de Educação. O que chega para a gente é que, na verdade, gasta-se muito mais energia hoje no Distrito Federal, nas escolas, discutindo questões de interesse apenas dos professores, como salariais, planos de carreira, que propriamente questões pedagógicas, porque o sindicato aqui é muito forte e essas outras discussões, e por isso Brasília está caindo no ranking, elas não são prioridades. Na verdade, o governo, quando fala de educação, ele não está tratando de educação, está tratando de problemas da classe, dos professores, que é muito forte no DF, e acaba, na verdade, tirando energia para resolver questões essenciais que está nos fazendo cair no ranking. Isso é verdade? Olha, em parte sim. Em parte as discussões sindicais são pautadas em melhorias para a categoria. Qualquer lugar do mundo. Os sindicatos estão preocupados com isso. É a Associação de Policiais, é o Sindicato da Saúde, do Aeroviário. Os sindicatos estão preocupados com as suas categorias. Apesar do discurso ser diferente. Muitas vezes os sindicatos falam que querem qualidade. Não estou falando só de educação. Na prática, Paulo, qual serviço, você que é um cara ligado a direito do consumidor, qual serviço público presta no Brasil? Onde o brasileiro recebe de volta seus impostos com qualidade proporcional ao absurdo que paga? Que você sempre fala isso aqui. Onde? Na segurança pública, não. Na saúde pública, eu não preciso dizer. Na educação, nós não precisamos dizer. Agora, é importante dizer também que a educação privada brasileira também está muito abaixo dos níveis internacionais. Ou seja, não é só a questão pública. Não é só a escola. Isso é o problema do nosso DNA. O nível de ensino no Brasil está baixo. A população lê pouco, professores leem pouco, o indivíduo lê pouco. Quantos livros, faz uma pesquisa aí, quantos livros de qualquer espécie as pessoas leem por ano no Brasil? Porque se a educação privada no Brasil fosse realmente de qualidade, você não precisa de muita gente para transformar um Brasil. Não. Você precisa, é evidente que se tivesse, todas as escolas fossem de qualidade, você resolvia. Mas se pelo menos as privadas fossem... Ou seja, todo mundo tem que fazer o dever de casa. A diferença entre uma boa escola pública e uma boa escola privada, você vai ter diferença naquelas escolas que são R$3.000 de mensalidade. Mas na média, tá quase tudo a mesma coisa. Tanto que a classe média está botando o filho na escola privada, na escola pública. E você citou o caso da Coreia aí, por exemplo. Se você pegar Coreia, Singapura, Suíça, Inglaterra, quase todos esses países é o Estado que cuida da educação. Finlândia, que foi referência no mundo todo e ainda é, tudo escola pública. Quase todos os estados desses países decentes cuidam da educação. Porque o filho do médico precisa estudar na mesma escola do filho da enfermeira e do filho da faxineira. Eu estudei em escola pública, mas para terminar eu quero dizer o seguinte: se no Brasil hoje toda escola fosse pública, com a quantidade de greve que tem, seguramente nosso aluno passaria esse problema todo que o aluno da rede pública tem passado e ninguém tem protegido esses alunos. Aqui, com todo o respeito, enquanto não tiver um pacto em torno da educação, para acabar com essa quantidade de greves,
que prejudica o desenvolvimento do aluno e ter propósito mais firme na educação, e eu defendo a federalização da educação, eu acho que é uma força-tarefa que o Estado Federal tem que propriamente cuidar. Enquanto não se fizer isso, infelizmente, o que está salvando ainda é o pouco ensino privado de qualidade que tem. Vamos seguir aqui. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. Eu te agradeço imensamente e obrigado por toda a sua contribuição aí no nosso processo de educação. Vou fazer um breve comentário da semana e depois nós terminamos o programa. Quando o cenário de crise avança, logo surge a ideia de um grande pacto social, como ocorreu na Espanha, onde os atores políticos deixam as diferenças partidárias de lado e elegem pautas que se comprometem a aprovar em nome das futuras gerações. Foi isso que prometeram ontem os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Judiciário, Dias Toffoli, em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A ideia é muito boa, mas deveria englobar o executivo, o legislativo, agregar também entidades da sociedade civil. O Poder Judiciário, em princípio, não tem como participar de um pacto como este, pela simples razão que poderá ser chamado amanhã a julgar várias questões que estariam em um pacto social, como a reforma da Previdência, a reforma política, medidas para combater a criminalidade e ainda as privatizações. Sobre as privatizações, é bom dizer que o ministro Ricardo Lewandowski, desde abril do ano passado, sozinho, sem ouvir sequer o plenário, mandou suspender todo o processo de privatização da Eletrobras. Sistema Eletrobras, aliás, que dá enormes prejuízos ao país e faz o consumidor brasileiro pagar uma das contas de luz de energia mais caras do mundo. Mas os políticos tradicionais adoram a Eletrobras para manter lá seus afiliados e interesses políticos. O melhor que o Supremo Tribunal Federal poderia fazer nesse momento é um pacto consigo mesmo e parar de decidir sobre o que deve ser decidido pelo Legislativo, melhor dizendo, ou pelo Executivo. Isso gera muita insegurança jurídica ao país e tem afastado daqui milhões em investimentos. Hoje, o ministro do Supremo, sozinho, é bom que se diga, tem mais poder que todo o Congresso Nacional. Muito obrigado, até a próxima semana.